Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de que hora você está vendo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como acompanhamos os processos e as requisições que enviamos para a Superintendência de Infraestrutura. Nos últimos anos, a Prefeitura Universitária foi dividida em várias superintendências. Superintendência de Infraestrutura, Superintendência de Serviços Gerais, Superintendência de Orçamento e Finanças e outras superintendências que fazem somadas o papel que a antiga Prefeitura fazia. A gente ativa a Superintendência de Infraestrutura de duas maneiras, através de requisições no CIPAC e através de processos no CIPAC. As requisições são encaminhadas pelo módulo de requisições e são centralizadas a pedido da própria Cinfra pela direção de centro. Só a direção dos centros, dos diversos centros, é que encaminham as solicitações, as requisições, na verdade, para a Cinfra. Os processos, eles podem ser abertos por vários setores e encaminhados diretamente, mas a Cinfra também pede que, mesmo que o módulo de protocolo esteja acessível a todos e todas, que os processos de infraestrutura passem pela direção de centro para que sejam encaminhados para a Cinfra. Bom, após mais de um ano, um ano e meio trabalhando na direção de centro, a gente acumulou muitas e muitas requisições e muitos processos administrativos encaminhados para a superintendência. E a gente passou a ter uma necessidade de gerenciar como é que a Cinfra está fazendo para atender a esses nossos pedidos. São muitos pedidos, são muitas requisições e de diversas naturezas. Então, o que é que a gente fez? Criou um quadro de acompanhamento e esse quadro está colocado no site do CT. A gente pode entrar aqui no site, gestão do CT, e a gente tem aqui acompanhamento das solicitações à Cinfra. Como eu falei, a gente tem requisições e a gente tem processos. Como são itens de natureza diferente, a gente preferiu separar em duas páginas. A primeira página a gente tem aqui as requisições e a gente tem aqui 4 filtros nessa página. Na outra página também são 4 filtros, mais ou menos da mesma natureza. Então a gente tem aqui o status das requisições, a divisão da Cinfra que nós ativamos, os prédios envolvidos e o serviço que foi solicitado. Então, assim, esses 4 filtros servem para a gente reduzir um pouco a nossa busca dentro desse quadro. Voltando aqui para a tela, nós temos nesse primeiro gráfico um acumulado por status de, por exemplo, digamos que a gente pega aqui em rota de visita, temos aqui 78 requisições em rota de visita e cada uma delas está, em média, há 222 dias desde a sua abertura. Então, cada uma dessas 78 tem um dia, pode ter mais 350 dias, mas a média dessas 78 é de que elas estão abertas há pelo menos 222 dias. Partindo para o segundo gráfico, a gente tem aqui a divisão da Cinfra que nós ativamos a partir de cada serviço que é solicitado. Então, a gente tem o setor de máquinas e equipamentos, construção civil, instalações elétricas, instalações hidráulicas e sanitárias, telefonia, marcenaria, cobertura vegetal e outras que são menores assim, em importância. Aquilo que a gente tem como maior demanda são as demandas de máquinas e equipamentos e as demandas de construção civil. Além disso, quando a gente baixa mais um pouquinho a tela, a gente tem o seguinte: cada uma das requisições, ela refere-se a uma ação que deve ser feita em um local. E o que é que nós fizemos? Cada prédio do CT nós georreferenciamos com latitude e longitude e a gente coloca a que prédio aquela requisição se refere. É um trabalho que vai ser feito aqui no prédio administrativo ou no bloco multimídias ou qualquer outro bloco. Ao dizer qual é o bloco em que vai ser realizado ou o prédio em que vai ser realizada aquela atividade, a gente tem latitude e longitude e isso gera esse mapa com as bolhas mostrando quais são os prédios que têm mais ou menos
requisições a serem tratadas pela Cinfra. Aqui ao lado nós temos o serviço que foi solicitado e a gente percebe realmente manutenção de ar-condicionado como sendo o serviço mais solicitado pelos colegas do CT. Se a gente, por exemplo, filtrar máquinas e equipamentos, clicando ali, a gente tem, por exemplo, 35 enviadas à Cinfra, 9 aguardando visita, 11 em rota de visita, 47 finalizadas e assim sucessivamente. Aqui a gente tem, ele está filtrando essas 35, por exemplo, quando eu clico aqui, ele filtra essas 35 e são exatamente as 35 que estão sendo mostradas. Isso é uma característica do Power BI, que é a plataforma que a gente utiliza, que ela é bastante interativa. Todos os gráficos eles são interativos e eles filtram uns aos outros. Então tem que clicar de volta para mostrar todos os dados que a gente tem. Até o momento aqui no sistema nós temos 413 requisições cadastradas. Por fim, na base do quadro, nós temos um botão de busca que vai fazer, por busca de textual mesmo, dentro do assunto, aquelas requisições que cada um de nós gostaria, por exemplo, de filtrar. Na segunda página, que é acessada através desse botão no alto à direita do quadro, nós temos a parte de processos. E aqui a gente tem exatamente a mesma lógica. O primeiro quadro mostra o status dos processos, a quantidade de processos por status e há quantos dias, em média, esses processos dentro daquele status estão abertos. Os setores da Cinfra que foram ativados é o segundo gráfico. A gente tem aqui à esquerda um mapa mostrando a distribuição desses processos nos prédios do CT. Os serviços que foram solicitados ficam aqui na direita e, por fim, a gente tem o número do processo, o assunto, o status e há quantos dias esse processo está desde a sua abertura. Bom, esse mapa ele tem sido bastante elogiado dentro da nossa instituição por outros diretores de centro, pela própria Cinfra, pela administração superior e a gente tem buscado aprimorá-lo. Tem algumas coisas que a gente gostaria de melhorar, por exemplo, a maneira de filtrar as requisições, colocar o nome do requisitante, enfim, algumas coisas que pode ser que quando esse vídeo vá para o ar, esse quadro já esteja um pouco diferente daquilo que eu apresentei aqui agora. Então, se você tiver interesse em acompanhar as requisições, os processos que são de interesse do seu setor, você pode vir aqui e clicar. Quando você clicar, o link vai estar aqui embaixo, você vai acompanhar as requisições que você enviou ou que o chefe do seu departamento ou que o coordenador do laboratório, enfim, cada um de nós vai ativando a Cinfra e gostaria de ter um retorno. Ninguém abre uma requisição porque não tem uma necessidade, ninguém abre um processo porque não tem uma necessidade. Geralmente são demandas legítimas e a gente precisa dessa resposta. Então, qual é o ponto negativo? Eu acho que é importante destacar aqui. A atualização deste quadro, tanto de requisição quanto de processos, ainda está sendo feita manualmente. Apesar dos dados estarem no banco de dados do CIPAC, a gente ainda não tem uma maneira de buscar esses dados, salvar na nossa planilha e alimentar o quadro do Power BI, que é o software que a gente usa para fazer essa estrutura. Eu tenho dialogado com a Superintendência de Tecnologia da Informação, com a STI, e eles estão em fase de finalização de implantação da nova versão do CIPAC. E quando eles finalizarem esse processo, eles me prometeram que vão trabalhar no desenvolvimento de uma aplicação para ir buscar esses dados e salvar na nossa base de dados que alimenta esse quadro do Power BI. Então a tendência é que quando isso ocorrer, a atualização ela se torne cada vez mais frequente e ela reflita de fato cada vez mais próximo o que a comunidade está solicitando e como a Cinfra está respondendo. Porque quanto mais a gente demora para atualizar, mais requisições não vão estar presentes ou processos, ou a Cinfra vai ter feito coisas que ainda, vai ter dado respostas que ainda não estão registradas no nosso quadro. Então, a gente está buscando essa melhoria para
reduzir o trabalho que a gente tem de atualizar e para garantir que a informação seja cada vez mais confiável. Bom, esse foi o nosso CT Informa de número 6. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de acompanhamento de requisições e de processos administrativos e a gente se encontra na próxima edição do CT Informa, na terça ou nas quartas-feiras. Tchau, tchau e até a próxima.